feito um estudo de grandes professores, historiadores, escritores que estão sendo feito uma comissão para poder saber essa história do tango. E isso está sendo muito na questão da universidade, nas faculdades, e estão fazendo essa parceria para poder conhecer essa história. A influência acontecia como os negros ficavam na senzala, e na senzala lá teria um lugar de descanso para eles poderem ficar descansados, mas como eles teriam, além desse descanso entre os donos de fazenda, aí eles teriam que ter uma festa que eles gostavam de se divertir. E essa festa de se divertir, que eles gostavam de se divertir, eles achavam uma dança, alguma coisa para eles tirassem a atenção do quilombo, qualquer lugar que estivesse preso, né? E aí eles começaram a fazer essa festa, e essa festa começou não tinha dia, qualquer horário era uma festa, qualquer horário era uma dança, eles pegavam e faziam esse trabalho e começaram a dançar e começaram a se divertir. E o caso, a milonga em si seria uma diversão para eles dentro da senzala. A palavra tango tem a ver com a influência negra, que é uma palavra que é africana, e essa palavra que falam que não é, mas que caso vem da questão dos negros, que os negros faziam a festa deles na senzala ou na rua, e aí essa palavra tango veio de nomes como o tambor, que falam com o tambor, e o Xangô. Xangô seria um deus do tambor e ajudava o pessoal, os escravos lá nas senzalas, com a questão dos tambores, com barulho, com vários instrumentos, para poder o povo da senzala se poder fazer se divertir. A milonga, lá na senzala, que eles falavam que a milonga era uma dança urbana, que é uma dança, uma junção, que era na Argentina, que achavam tipo um quilombo, que diz com os argentinos, que é uma junção de pessoas que gostavam de dançar. E aí começaram a fazer esse ritmo que vem dos escravos, que vem milonga, que vem de milongo, dos negros que faziam toda a história e esse nome que seria da milonga, que é passos que tu junta através do movimento de um homem e uma mulher. Isso seria a milonga. Mais alegre, no caso nos negros lá na senzala, eles faziam eles dançavam alegre sem saber que teria preocupação de ficar mais retraído, mas eles gostavam de dançar com alegria, e o caso a milonga seria isso, uma alegria na dança. A milonga é uma dança muito criativa, que todos os negros dançavam na senzala. Os que não estavam dançando estavam tocando, e com os ritmos para poder variar alguns movimentos e se divertindo na senzala, fazendo os trabalhos, e depois do trabalho, né? E com o tempo eles começaram a criar movimentos, passos, cadências na música, e começar a criar outras coisas diferentes na música.
bacana, que tu pode dançar sem medo, pode errar, e tu pode dançar junto sem medo de errar, entendeu? E uma coisa que tu pode trabalhar até a tua cabeça, tua criatividade, sem tu formar dentro da dança. E é uma coisa muito bacana e interessante. A milonga tem fortes traços da influências negras e hispânica. O Pampa Gaúcho, que é o Rio Grande do Sul, e o Uruguai e o Argentino, entre 1865 a 1870. O tango tem influência cubana e também a influência da espanhola, que também vinha a crer que o tango teve muitas influências de outros países, além da cultura negra. E a cidade deles é a cidade de Buenos Aires. Também na cidade de Buenos Aires tinha essa cultura na dança africana e perto do Rio da Plata, que é o rio que foi o primeiro rio que foi cultivado a cultura negra, a cultura do tango em Buenos Aires. A samba é uma dança que é uma dança romântica com um casal o casal se corteja, o homem e a mulher, para fazer uma dança mais de coração, mais uma dança mais romântica entre os dois. Esse casal, eles fazem rodas, uma troca de outra, uma cortejo um para o outro, e os movimentos de amor mais lento, mais a coisa mais romântica, para poder se movimentar entre eles. A samba é uma dança e um conjunto de movimentos entre um casal que eles dançam entre si e fazem movimento com um lenço, que o caso esse movimento ele deixa o movimento mais circular e também mais criativo entre os dois. E também é uma música romântica, com uma troca de olhares entre o casal. A origem da samba foi peruana e espanhola, e também foi preferida pelos negros e índios. E na cultura negra, também a palavra seria sambô. A samba passou por alguns países: Peru, Chile, Bolívia, Paraguai e também no Equador. E também chegando na Argentina, nas cidades de Mendoza, Jujuy, Salta e Tucumã. A samba é dançada na capital e também no litoral. E no norte, sua cultura é mais forte. E também Santiago de Estero. Eu era tipo uma pessoa que olhava, mas não dançava. E aí a maioria familiar, todo mundo fazia festa. Aí com o tempo, caso eu comecei tarde, comecei tão novinho assim, mas assim, com o tempo comecei a fazer ensinamento, comecei a fazer aulas, comecei a fazer workshop e comecei também a ver outras pessoas dançarem. Mas depois que eu comecei a olhar, a ver que não tinha negros dançando. E foi indo, daí comecei a fazer workshop, depois de um tempo, comecei a ter mais experiência, comecei a dar aulas para pessoas, as pessoas achavam diferente um negro dar uma aula e querer mandar na aula, ter alguma coisa. Daí eu expliquei, a questão é, nossa cultura sempre teve, a cultura negra sempre teve, mas as pessoas têm outros olhares de não deixar a pessoa dar aula como sendo negro. E depois comecei a provar para as pessoas que estavam errado, que eles estavam pela cabeça e fazendo coisas erradas. Aí comecei a conversar
e aí comecei a falar sobre a história da cultura negra, e nesse tempo, todo esse tempo, pessoas, mas o negro dança todas essas danças? Sim, tem danças que dançam, tem mais danças que surgiram, mas ninguém sabe. Tem histórias de profissionais negros, ou professores negros que também estão na mesma batalha. Mas com o tempo eu comecei a estudar, ver outros ritmos, ver outros ritmos diferentes que os negros também atuam na dança. E com o tempo eu comecei a ver que tem muitos negros que querem aprender a dançar, mas não têm oportunidade e não têm valores para poder aplicar. Então é isso que eu quero procurar, ajudar as pessoas a conseguir a se achar e se valorizar como negros e fazer a sua diferença. Boa noite, eu sou a Rita e vou conversar um pouquinho com vocês sobre a influência da cultura negra na salsa e na rumba cubana. Quais são as raízes africanas da rumba e da salsa cubana? Elas são muito evidentes e a história, a própria música e a dança mostram que essas raízes são muito profundas. Existem inclusive críticos de arte, historiadores, estudiosos de diversas áreas que sustentam uma tese muito interessante, a de que a rumba teria sido anterior ao próprio conceito de pátria cubana. Isso mesmo, a rumba como fenômeno cultural teria precedido a existência do conceito de nação cubana, contribuindo de forma decisiva para que esse conceito se desenvolvesse e constituindo um elemento fundamental na formação da identidade desse país até hoje. Mas como que isso teria acontecido? Bom, a tese é de que a rumba teria reivindicado para si o legado de todo um continente que veio a se reconhecer como tal em Cuba, o continente africano. Isso teria ocorrido porque, antes dos processos de colonização, a África era bastante dispersa. Com a chegada dos escravos a Cuba, eles teriam tomado a consciência de fazer parte de um todo maior, de uma cultura muito forte e maior. E isso teria se desenvolvido através dos diferentes estilos de canto, música e dança, inclusive mostrando as particularidades de cada região. Mas qual é a origem dessa dança? De onde ela veio? A rumba veio sobretudo das regiões de Angola e Guiné, e ela encontrou diferentes fontes de inspiração para formar os movimentos das suas danças. Por exemplo, o movimento dos animais, tanto dos animais que existiam na África, como dos animais que ficavam nos celeiros das senzalas cubanas. Outra fonte eram as situações do cotidiano. A rumba muitas vezes retratava o dia a dia das pessoas comuns, das famílias. Outra fonte importante são as danças de fertilidade africanas. A rumba normalmente conta uma história, e um dos movimentos típicos da rumba é o vacunal do homem na mulher, um movimento com muita pelve e movimento de quadril, que traduz de forma muito clara a origem dessa dança como ritual de acasalamento africano. E um outro aspecto interessante era que a rumba também encontrava inspiração na comunicação com os deuses africanos, os orixás ou orichas. Isso acontecia porque os escravos da época, evidentemente, tinham uma necessidade muito grande de expressar os seus sentimentos. E eles buscavam essa comunicação com os deuses através dos cantos espirituais, de salvação ou de cura dos males físicos e psíquicos que tanto angustiavam eles. A rumba, então, assume um aspecto duplo interessante. Por um lado, ela é uma forma de comunicação, de expressão espiritual. E, por outro lado, ela retrata uma verdadeira exaltação da vida, em contraste com as duras condições que os escravos da época sofriam. Isso porque a palavra rumba vem de rumbear, que significa ir a uma festa, divertir-se. E a rumba aparece, nesse sentido, como uma verdadeira expressão de sobrevivência,
de um pouco de alegria e descontração em meio à dura rotina dos escravos cubanos. Bom, mas então, apesar de toda a alegria que a gente associa à rumba, ela tem a ver com a escravidão? Sim, sem dúvida. Os estudiosos mostram que é justamente no auge do período da escravidão que a rumba aparece como forma de arte, que ela se manifesta como arte de maneira mais evidente. Ela surge nas plantações de cana da época. Ela aparece também, é verdade, nos portos, nos bairros e nas ferrovias. Mas o verdadeiro berço de nascimento da rumba é a senzala, são as plantações de cana-de-açúcar de Cuba. Tudo isso acontece pelo fim do século XVIII, início do século XIX, mas já existem registros históricos da rumba como fenômeno cultural em Cuba no século XVI. Bom, depois de um primeiro momento, na verdade de um longo período de enraizamento cultural local, já no século XX, a rumba deixa de ter esse caráter de cultura dos bairros e passa a irradiar para o mundo. Ela migra então para a Europa e para os Estados Unidos, invadindo os salões de baile europeus e americanos. A rumba e as demais danças que fazem parte da sua família, como a salsa, deixam de ter esse caráter mais local e passam a ocupar o mundo, em shows e em bailes. Mas a essência da rumba acaba se mantendo. Até hoje em dia, mesmo na forma de caminhar, a gente percebe a essência do povo cubano, da alma rumbeira cubana, que não se perdeu e que mesmo viajando para o exterior mantém a sua raiz. Hoje, a rumba é considerada patrimônio cultural imaterial da Unesco. Ela foi declarada como patrimônio imaterial da humanidade em 2016 e todos os anos os moradores de Havana, capital de Cuba, invadem as ruas para tomá-las com a sua alegria e com seus movimentos rítmicos. E a salsa? A salsa, na verdade, é uma mistura de ritmos. Ela é filha do casamento da rumba cubana com o mambo e o som cubano. O som cubano, verdadeiro esteio rítmico da salsa, teve origem na área rural de Cuba, mais especificamente na porção oriental da ilha, lá por meados do século XVIII, e acabou influenciando a salsa, que acabou sendo fortemente marcada por essa influência das cadeias hispano-africanas. Ela teve um primeiro impulso na década de 20. Só que ela começou a se firmar mais, ela começou a ganhar força em Cuba, sobretudo a partir das décadas de 40 e 50. Mas é só a partir da década de 70 que ela passa a ser reconhecida como gênero de dança independente e passa a ganhar destaque em todo o mundo, graças à grande difusão que ela teve na cidade de Nova York. Então, a música e a dança mostram de forma muito clara como se fusionam todos esses legados na cultura cubana, os legados africanos, espanhóis e de diferentes zonas do Caribe. A presença dos tambores e das entoações intensas e ritmadas da África são muito fortes, mas também existe muito da cultura espanhola. Por exemplo, no flamenco. Quem é que vai negar que existe uma pegada de rumba em vários ritmos, ou palos, como se diz no flamenco, como a própria rumba flamenca, que leva esse nome, as colombianas, as guarriras e uma série de danças e movimentos que tem muito movimento, muito balanço de quadris. Todos esses ritmos, todas essas danças mostram de forma muito clara a grande afinidade que existe entre essas culturas. A cultura negra, de matriz africana, a cultura cubana e a cultura espanhola. E aí a gente já ingressa no universo de outra arte que sofreu uma grande influência negra e árabe, a arte flamenca. O flamenco é uma arte ancestral que tem origem em 3 culturas principais: a cultura andaluza, a cultura árabe e a cultura negra de matriz africana. O canto, a música e a dança dessa arte, que é mundialmente conhecida pela sua grande intensidade e profundidade emocional, refletem essa capacidade tão grande de expressar os mais diversos sentimentos de forma muito dramática. É impressionante, 9 séculos antes da chegada do primeiro escravo negro na América,
os escravos negros africanos se movimentavam pelas ruas de certas regiões da Espanha, como Andaluzia, Valência e Extremadura. Como isso se justifica do ponto de vista geográfico? Bom, é preciso lembrar que o mundo árabe dominou ao norte da África durante um certo tempo e a sua cultura permitia ter escravos. E o mundo árabe também dominou, por um bom período, a Península Ibérica, ou seja, o território que hoje em dia corresponderia à Espanha e Portugal. Na Espanha, a influência árabe foi muito longa, ela durou do século VII ao século XV. Existem alguns estudiosos que têm uma tese interessante, dizendo que se nós considerarmos a Espanha moderna, e aqui se entende sob Espanha moderna o conceito da Espanha pós-reconquista, ou seja, pós-século XV, a Espanha não poderia ser caracterizada como um país tipicamente escravocrata. Mas justamente em virtude dessa longa presença árabe em território espanhol, uma presença que durou cerca de 8 séculos, a população de escravos africanos em certas regiões da Espanha era simplesmente imensa. Tanto é assim que no final do século XV, a Espanha tinha uma das maiores populações de negros africanos da Europa, inclusive com uma comunidade pequena, mas que crescia de forma cada vez mais significativa de ex-escravos. O nome desse império árabe na Espanha era Al-Andalus, e muitas vezes nesse império, obviamente, se recorria à mão de obra escrava como fonte de mão de obra. Na verdade, o comércio escravo era o mais importante da época e era realizado sobretudo por mercadores árabes e judeus que levavam os escravos para certas regiões, como Barcelona, na própria Espanha, e Narbona, na França. É preciso lembrar que os principais impérios escravocratas da época na Europa eram Portugal, o Reino Unido, a França e também a Espanha. E é justamente pelo contato com todas essas culturas tão diferentes, a cultura africana, árabe, judaica, cristã, persa e também cigana, que nasce o flamenco. As origens afro-ibéricas dessa arte são muito antigas e contribuem de forma crucial para o desenvolvimento da música, dos instrumentos musicais que são usados, do canto e da dança. Na verdade, quanto mais a fundo a gente for nas origens da dança flamenca, sobretudo a dança mais cigana, mais a influência da origem negra de matriz africana aparece. Por exemplo, a dança e a palavra zambra. A zambra é uma dança que tem origem na região de Granada, na Espanha. Ela foi banida durante muito tempo pelo governo espanhol, porque ela era tida como pecaminosa. Era uma dança muito, muito sensual, com uma sensualidade à flor da pele. Mas lá pelas tantas, na década de 50, 60, ela ressurge. Originariamente, a zambra era uma dança de núpcias, e a palavra zambra, aliás, significa justamente festa em árabe. Alguns teóricos fazem uma afirmação interessante. Eles dizem que, do ponto de vista etimológico, ou seja, da origem da palavra, zambra, do espanhol, e samba, do português, viriam justamente daí, ou seja, teriam a sua raiz etimológica em função do aspecto histórico da migração que aconteceu dos ciganos para o continente africano. Uma outra linha de pesquisa aponta para o nascimento dessa palavra e desses radicais de palavra justamente no próprio continente africano, e seria resultante de vários dialetos da região de Angola. Estruturalmente, eles dizem, samba é composto por duas partes, sam, que significa dar, e ba, que significa receber. Desses dialetos também derivam outras palavras parecidas, como zemba, que significa literalmente umbigada, e que, aliás, é o nome de uma dança que foi introduzida pelos escravos bantus das regiões de Angola, Moçambique e do Congo, nas senzalas e sempre sob a influência evidente da musicalidade afro. Bom, e os instrumentos musicais do flamenco? Primeiro vamos falar do cajón, que é aquela caixa de percussão, normalmente reta na frente, no flamenco, diferentemente de outros tipos de cajón que existem, que como a grande maioria, aliás, a grandíssima maioria dos instrumentos musicais de percussão,
tem origem africana, ou melhor dizendo, afro-peruana, porque na verdade o cajón tem origem tanto africana como origem no período do Peru colonial, em que os escravos africanos na época, na ausência de instrumentos mais sofisticados para poderem produzir a sua música, usavam simples caixas de madeira como instrumento de percussão. Já na Espanha, o verdadeiro introdutor do cajón na musicalidade flamenca pode ser considerado Paco de Lucía, grande guitarrista flamenco espanhol. Ele acabou inaugurando com isso uma nova era da musicalidade flamenca, uma era de um flamenco musical mais contemporâneo. Bom, e as castanholas? Bom, as castanholas são um instrumento de percussão muito antigo, que há mais de 3.000 anos atrás já era conhecido pelos fenícios. Elas foram introduzidas em todos os outros países do Mediterrâneo através do comércio marítimo, que foi fortemente impulsionado por esse povo. Na Espanha, elas traduzem o verdadeiro símbolo nacional e são usadas sobretudo nas danças mais folclóricas, como as sevilhanas da região de Andaluzia. Apesar de que hoje em dia, muitos bailarinos e bailarinas mais contemporâneas voltaram a dar importância para as castanholas, fazendo uma releitura desse instrumento tão antigo e tão clássico, mesmo no âmbito do flamenco contemporâneo. Bom, tudo isso que a gente disse até agora foi sobre a influência da cultura negra de matriz africana e da cultura árabe nas danças ciganas ou nas danças espanholas em sentido mais amplo. Mas e aquela influência que eu tinha referido antes, lembram? Quando nós falamos de Cuba? Nós falamos das rumbas cubanas, das guajiras e das colombianas. Bom, as guajiras têm a sua origem nos chamados cantos de ida e vuelta, os cantos de ida e volta, que também existem na Espanha, no próprio flamenco. O seu compasso, a sua acentuação e o seu ritmo traduzem fortes reminiscências das guajiras cubanas e das rumbas ciganas. Com as colombianas, acontece uma situação similar. Elas também têm origem nesses cantos, mas de forma mais específica num gênero cubano chamado punto ou punto de Habana. No fundo, em resumo, foi o aflamencamento desses ritmos cubanos que acabou dando origem a palos ou estilos como as guajiras e as colombianas. E pessoal, vejam que interessante. Todas essas e muitas outras danças, evidentemente, têm uma fortíssima influência da cultura negra. E às vezes essa influência acontece de forma bem direta, como foi a influência africana que aconteceu na cultura cubana. Mas outras vezes ela assume inúmeros outros caminhos, dando muitas voltas até chegar a outros lugares. Por exemplo, a influência africana, que já incidiu na Espanha, que recai sobre Cuba para retornar novamente à Espanha de uma outra forma, com outro colorido. Viram que bonito isso? Essa é justamente a beleza da ressignificação da cultura negra nos inúmeros caminhos que ela acaba traçando ao longo da história. E o blues? Bom, o blues é um gênero afro-americano que surge no extremo sul dos Estados Unidos lá pelo final do século XIX. Do ponto de vista musical, o blues de 12 compassos é o mais comum. O blues se desenvolveu a partir das tradições musicais africanas e também das canções de trabalho, dos cantos de campo e das canções religiosas de origem afro-americana. Os primeiros blues assumem a forma de narrativa mais simples. As baladas são simples e ritmadas e ocorrem de maneira mais livre. Elas costumam tratar dos problemas do cotidiano enfrentado pelos integrantes das comunidades afro-americanas. Na verdade, apesar da primeira aparição do blues como gênero musical independente costumar ser datada depois do fim da escravidão, sendo relacionada, portanto, com a liberdade recém-adquirida pelos escravos, no fundo foi o trabalho pesado e o sofrimento intenso dos escravos, além de uma longa tradição oral existente entre eles, que deu origem ao blues e que construiu as suas bases, tanto musicais como narrativas. E como isso se manifestava? Bom,
Uma primeira importante manifestação cultural negra que diz respeito à origem do blues aparece nas canções de trabalho, que são músicas cantadas pelos escravos negros durante o trabalho que eles realizavam nas lavouras, sobretudo nas plantações de algodão dos Estados Unidos. Outra manifestação cultural importante são as canções de campo, também cantadas pelos escravos, enquanto eles trabalhavam nas plantações de algodão, de arroz e de açúcar americanas. Existiam algumas diferenças entre essas modalidades de canções ou de cantos. A principal delas é que enquanto as canções de trabalho tinham uma forma mais coletiva, elas envolviam mais o grupo, as canções de campo costumavam ser interpretadas da maneira solo, de forma mais isolada. Essas canções, tanto na modalidade solo como grupo, tinham a função principal de expressar o sentimento dos escravos, ajudando a tornar o trabalho mais tolerável e mais produtivo. O ritmo da música, muitas vezes, e sobretudo nas canções de trabalho, inclusive assumia o mesmo ritmo do trabalho que era realizado pelos escravos. Por exemplo, o som constante da batida de um martelo numa pedra. E por isso, a canção de trabalho costuma ser mais organizada e mais repetitiva do que a canção de campo, por exemplo. Os temas dessas canções eram variados. Eles podiam tratar da união dos membros da comunidade, da superação de todas as situações degradantes vividas pelos escravos da época, e também falavam, claro, do constante desejo de liberdade que eles tinham. E uma terceira manifestação cultural importante que diz respeito às origens do blues são os cultos religiosos. Isso porque nos cultos religiosos os escravos tinham um espaço para cantar e para dançar de um jeito que remetia muito às antigas formas de celebração africanas. Essa prática, inclusive, mais tarde deu origem aos chamados spirituals, que é um estilo de dança musical com caráter bastante emotivo e que também viria a influenciar de forma decisiva a melodia do blues. E é interessante que, apesar dessa longa trajetória histórica que envolve desde a tradição oral já vinda dos escravos, passando pelas canções de trabalho, pelas canções de canto, pelos cultos religiosos, foi só depois da Segunda Guerra Mundial que aconteceu a transição do blues acústico para o blues elétrico. E também foi só a partir desse momento que houve a formação de um público de ouvintes mais amplo, formado também por ouvintes brancos. Quanto à dança do blues costuma ter um caráter bem informal. Ela é chamada de swing dance. Ela não tem padrões muito rígidos, muito fixos, e ela costuma se basear principalmente no improviso entre os participantes, em certas formas mais livres de contato entre eles, e dependendo da música, também uma certa sensualidade. Mas o que o blues teria a ver com o tango? Ou por que optar por dançar um tango sobre blues? Bom, apesar dessas danças, no primeiro momento, parecerem ser muito diferentes, na verdade elas têm certa similaridade sim. A primeira delas é o caráter extremamente melancólico que envolve essas danças. Enquanto que muitas letras de tango, por exemplo, falam da saudade, da nostalgia sentida de forma muito intensa pelos imigrantes europeus recém-chegados à Argentina, o blues, além de todas essas temáticas que nós tratamos anteriormente, também fala de um tipo muito específico de saudade, a saudade da liberdade perdida, ou mais ainda, a saudade da liberdade a ser alcançada. A própria palavra blue, azul em inglês, pode ser traduzida como tristeza, melancolia. E na música, blue note, por exemplo, é uma nota cantada ou tocada com um timbre ligeiramente mais baixo na escala maior, fazendo com que essa nota assuma esse caráter tristonho. E existe também a famosa onda do winter blues nos Estados Unidos e na Europa, em que muitos cidadãos têm depressão sazonal por causa da escuridão do inverno. Bom, o tango também tem esse caráter melancólico bem visível. Apesar de o tango ser um mundo muito amplo,
porque não existe só o tango, existe também o tango vals, que é mais romântico, mais aerado, existe a milonga, que é mais festiva, e dentro do próprio tango, o universo dos compositores é muito amplo e pode ser extremamente vivaz, energético e alegre, até profundamente melancólico. Muitas letras de tango falam, sim, de amores perdidos, de separações e de uma profunda melancolia. Mas não é só isso. A milonga, um dos ritmos mais alegres do tango, também tem o seu berço na cultura negra, assim como o blues e o jazz. Aliás, mais uma semelhança. Ambos os gêneros são baseados no improviso. O tango salão, como dança, que é o tango que se dança nas casas de baile de Buenos Aires e na Argentina em geral, tem como característica principal ser improvisado. Ele é diferente nesse aspecto do tango escenário ou do tango palco, que costuma ser coreografado. O tango salão, dançado nas casas de baile, nos apresenta um eterno fator de improviso e de surpresa que é simplesmente delicioso, da mesma forma que a dança que acontece ao som de um blues. E não se pode esquecer que importantes compositores argentinos, como Astor Piazzolla, lançaram mão de um vasto arsenal de elementos jazzísticos e bluseiros nas suas composições, enriquecendo ainda mais a história musical do tango. Percebem como certas afinidades aparecem, às vezes de forma muito inesperada, quando nós confrontamos certos estilos de música e dança, indo um pouco mais a fundo na sua pesquisa histórica? Pois então, a influência da cultura negra permeia toda essa história e ela apresenta facetas muito diferentes, formando um verdadeiro mosaico cultural entre essas danças que apresentam origens, em princípio, tão diferentes, mas que muitas vezes têm uma raiz comum: o sentimento de um povo e do ser humano em geral. Nós esperamos que no fim dessa breve conversa tenha ficado clara a afinidade existente entre diferentes estilos de dança que acontecem mundo afora. E, sobretudo, que tenha ficado evidente a grande importância da cultura negra nessas danças, tecendo uma verdadeira rede entre elas, fazendo com que elementos dessas culturas sejam compartilhados com base numa raiz histórica muito profunda e comum. Outro aspecto que nós gostaríamos de destacar é que nós abordamos muito mais essas danças em relação à sua origem, muito mais em relação à história comum que elas contam, ou aos sentimentos de um povo que pode ser retratado, tanto através de certos elementos estéticos, como movimentos ou figurinos, como através de certas emoções. Nesse sentido, nós não nos preocupamos tanto em ter um rigor técnico quanto a cada dança de forma isolada. E nós nos demos, sim, uma certa margem de liberdade poética na interpretação desses diferentes estilos de dança e desses diferentes estilos musicais, muitas vezes abordando eles de forma mais metafórica. Por fim, nós gostaríamos de fazer um agradecimento à Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e à Fundação Marco Polo pela oportunidade que nos foi dada de viabilizar esse projeto de pesquisa, e também gostaríamos de fazer uma homenagem a todos os professores de dança e a todos os nossos amigos da área da arte e da cultura no geral que nos acompanham. Obrigada pela atenção, uma boa noite a todos e até uma próxima.